Muito se fala sobre o roadmap para se tornar um programador ou programadora front-end, tá? Existe um site muito famoso que ele é um guia passo a passo do que você deve estudar para se tornar um programador ou programadora front-end. Mas a questão é, muitas pessoas que acabam utilizando esse roadmap como forma de estabelecer um guia passo a passo mesmo, ou até mesmo alguns outros profissionais que acabam monitorando pessoas mais iniciantes, acabam se esquecendo, no meu ponto de vista, de algumas coisas que você deve estudar até mesmo antes de estudar JavaScript. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero falar de 4 assuntos que eu considero extremamente importantes, que você comece por eles antes mesmo de escrever qualquer linha de código JavaScript. Então vamos lá conferir? Simbora! Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da serfrontend.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. Logo de cara eu quero falar que muitas pessoas que acabam ou ensinando JavaScript ou falando para você aprender JavaScript, ela já começa de cara a te mostrar a linguagem de programação em si. E eu quero falar que esse não é o ponto de partida, tá? Eu considero muito importante que você saiba um pouco da lógica de programação antes de se aventurar a escrever os seus códigos, tá? E eu não tô falando aqui para você ser mestre do algoritmo, da estrutura de dados, nem nada do tipo. Mas é muito importante que você saiba uma estrutura de loop, uma estrutura condicional, por exemplo, operadores aritméticos, operadores de comparação e essas coisas mais básicas que toda linguagem de programação vai ter, bacana? Então eu considero extremamente importante que você foque nisso primeiro. Você até pode utilizar o JavaScript para aprender a lógica de programação, não existe só essa maneira, mas sim, você pode até utilizar o JavaScript para aprender lógica, mas foque primeiro na lógica. Inclusive, eu tenho uma playlist, eu vou deixar o card aqui, que eu ensino basicamente a lógica de programação utilizando o JavaScript. Dá uma conferida lá se você quiser. Mas eu quero ler agora alguns problemas, alguns exemplos de problemas que você pode se basear para saber se você já tem a lógica afiada ou não. Olha só, problema número 1. Dada uma string, retornar a menor palavra encontrada. Se houver empate, retorne a primeira. Problema número 2. Dada uma string, então um texto com bastante palavras, tá? Eu quero que você escreva um programa que retorne um objeto onde cada propriedade deste objeto é a primeira letra das palavras encontradas. E o valor dessas propriedades é o número de vezes que esta letra é encontrada como sendo a primeira letra de cada palavra. Você é capaz de resolver esses problemas e não importa se você vai escrever o melhor código possível, o melhor método de array, de objeto, não importa nada disso. Se você quiser, trabalhe com loop tradicional, loop for, loop while, tanto faz. A ideia é que você consiga resolver esse problema, independente se é o melhor código, o código mais performático ou qualquer coisa. Mas se você conseguir resolver esses problemas do jeito que der, ótimo, é um forte indício que você já pode começar a avançar os seus estudos com o JavaScript em si. Mas é muito importante, antes de se aventurar na linguagem JavaScript, que você, vou repetir, que você resolva exemplos desse tipo do jeito que der. Coloca aqui nos comentários se você quer que eu faça um vídeo mostrando como eu resolvo esse ou outros problemas, tá? Coloca aqui no comentário se exemplos desse tipo seria útil ou não para pessoas que estão começando na carreira. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar receber o feedback de vocês. Agora que você já sabe a lógica de programação, e eu vou deixar um card aqui em cima contendo um exemplo de como você resolve problemas JavaScript pensando em coisas do mundo real. Dá uma conferida lá se você quiser. Mas voltando aqui, agora que você já sabe a lógica de programação, antes de começar o JavaScript, é interessante que você aprenda um pouquinho só do que é o HTTP, HTTPS, CORS, como colocar um site no servidor. Aliás, falando em servidor, qual que é a diferença de hospedar um site estático e um site dinâmico? Ou seja, qual que é a diferença de ter arquivos estáticos e arquivos dinâmicos? Eu vou deixar um card aqui em cima também onde eu falo um pouquinho a respeito, dá uma conferida lá se você quiser. Também vou deixar o link na descrição, não precisa correr lá agora não, segura aí. Mas então é importante que você tenha o mínimo de conhecimento sobre essas coisas que envolvem o protocolo HTTP, essa parte de servidor. Aliás, qual que é a diferença do server-side para o client-side, ou seja, qual que é a diferença do back-end para o front-end. Tudo isso é importante que você
ao menos entenda o conceito geral. Não precisa criar uma infra do zero, tá? Não é isso. Mas é importante que você tenha um conhecimento básico sobre essas questões. Muito bem, então se você quer aprender JavaScript, por exemplo, para trabalhar do lado do servidor com o Node.js, com o Deno ou qualquer outra coisa que venha existir no futuro, eu acho que já está de bom tamanho. Se você sabe essa diferença do front-end para o back-end e sabe trabalhar com lógica de programação, ótimo, pode avançar. Agora, se o seu foco é trabalhar com front-end, eu vou dar mais duas dicas que eu quero que você comece os estudos antes de cair dentro do JavaScript. E a primeira coisa é, você precisa entender o básico de CSS, tá? Ah, mas Daniel, eu não gosto de colocar cor nas coisas, eu não sou bom para as cores, eu não gosto de ficar escolhendo família de fonte, eu não gosto dessas coisas. Deixa com isso, o designer vai decidir. Eu quero mais a parte de codificar, de colocar a mão no código. Ok, eu te entendo, mas é interessante que você saiba um pouquinho do CSS, porque muitas vezes a gente consegue resolver coisas de interface do usuário simplesmente com CSS. A gente não precisaria, por exemplo, colocar um JavaScript para fazer uma coisa que o CSS já resolve. E por que isso é bom? Primeiro, por questões de manutenção. É muito mais fácil a gente dar manutenção em CSS em alguns casos. E outra coisa é com relação à performance, tá? Muito JavaScript nas nossas páginas pode deixar a performance um pouco prejudicada, enquanto que com o CSS não, tá? Isso não é uma regra, tá? Eu tenho problemas de performance ou gargalos de performance nos dois casos. Se eu não souber utilizar, por exemplo, o CSS para fazer, por exemplo, uma animação, eu posso sim ter problemas de performance na hora de renderizar essas coisas na tela. Mas é muito importante que você tenha uma visão geral dos dois lados, tá? Eu posso resolver uma coisa com JavaScript, mas eu também posso resolver com CSS. É muito importante que você tenha esse overview para decidir qual é a melhor abordagem, dependendo do caso. Bacana? Então não tem jeito. Se o seu foco é trabalhar com front-end, precisa sim conhecer um pouquinho de CSS. Mesmo que você vai programar com JavaScript ou qualquer outra linguagem, 99% das vezes, muito conhecimento que a gente tem de CSS, a gente acaba levando para o JavaScript, onde a gente pode, por exemplo, definir ou recuperar o valor de um CSS, por exemplo, enfim, tem uma série de outras coisas que a gente pode fazer. Mas o ponto fundamental é, você precisa ter o mínimo de conhecimento de CSS antes de se aventurar no JavaScript. Ainda voltado para pessoas que querem se especializar como front-end, é importante que você tenha o mínimo de conhecimento de HTML, tá? E eu não estou dizendo aqui para você conhecer todas as tags e atributos, HTML semântico, não por enquanto, tá? Enquanto você ainda não aprendeu JavaScript, não precisa se preocupar com todas essas questões, tá? Porque a ideia é que você tenha o mínimo de conhecimento de HTML para saber o que é DOM, né? Que é o Document Object Model, ou modelo de objetos do documento ou alguma coisa do tipo, bacana? Então é importante que você tenha esse mínimo de conhecimento de HTML para não ficar boiando quando, por exemplo, ver lá no JavaScript um getElement by ID, getElements by class name ou getElements by tag name, innerHTML, append child ou next sibling. Tudo isso são métodos e propriedades do JavaScript que dizem respeito ao DOM, Document Object Model. Então é importante que você tenha o mínimo de conhecimento de HTML para ter essa mentalidade de como as coisas se organizam no browser. E tendo isso em mente, vai ficar muito mais fácil quando você precisar fazer uma manipulação de DOM, por exemplo, lá no JavaScript, ok? E aí depois que você sabe, né, você aprendeu o JavaScript, aí óbvio que tem muito mais coisa para se aprender, por exemplo, no HTML, até mesmo no CSS. Mas antes de começar a estudar de fato o JavaScript, é interessante que você aprenda o mínimo de CSS, o mínimo de HTML, especialmente se você for trabalhar como programador ou programadora front-end. É óbvio que para ser um bom programador ou programadora front-end, tem muito mais coisa que você precisa aprender, tá? Por exemplo, começar a questão do HTML, saber um pouquinho mais a fundo, especialmente a parte da semântica. O CSS é a mesma coisa, precisa conhecer um pouquinho mais a fundo, mas além disso, né, você precisa conhecer versionamento, saber como trabalhar com o Git, GitHub, como trabalha com os commits, com as branches e por aí vai. Também é interessante que você conheça um gerenciador de pacotes como o NPM ou Yarn. Tudo isso é extremamente importante, eu não estou dizendo para você não estudar essas coisas. O que eu estou dizendo é, antes de estudar JavaScript, você precisa estudar aquilo que eu já falei nesse vídeo. Essas outras coisas, como versionamento, NPM ou Yarn, você pode aprender ou antes ou depois, tanto faz, não vai fazer muita diferença, tá? Mas a ideia desse vídeo é te falar coisas que você, na minha opinião, deveria aprender
antes de colocar a mão no código lá no JavaScript. Essa é a ideia desse vídeo, bacana? Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o like, para mim isso fortalece demais o meu trabalho, e coloca nos comentários o que você achou e também o que você acha de eu fazer um vídeo resolvendo os problemas simples, como esses que eu coloquei aqui no meio desse vídeo. Bacana, pessoal? Vou deixar também 2 sugestões de outros vídeos, onde eu falo como resolver problemas utilizando o JavaScript, utilizando exemplos do mundo real. Vou deixar os 2 cards aqui em cima, lado a lado. Bacana, pessoal? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá!